Muito bem. Nós queremos agradecer muito, em primeiro lugar, pastor Fábio, por ter vindo, a sua esposa Sandra. Eles são um casal que tem um ministério muito extenso em Londrina, mas em muitos outros lugares. Ontem ele estava falando aqui no culto que através do Zoom, da internet, ele compartilha o Evangelho, acho que é toda semana, não é? Com uma comunidade em todos os lugares, todos os cantos do mundo, não é? E queremos agradecer por vocês terem vindo aqui. O pastor Fábio é membro da equipe pastoral da primeira igreja, da nossa igreja em Londrina, já há muitos anos já. E ele foi o primeiro pastor a ser ordenado, sendo surdo, fez o seu seminário de teologia, sua faculdade, e eu não sei se temos outros, né? Na IPI acho que não ainda, mas ele tem sido uma referência dentro da nossa denominação, nesse ministério, juntamente com a sua esposa, Sandra, que é fisioterapeuta, é isso? Não? Fonoaudióloga, desculpe. E nós agradecemos por vocês terem vindo. A Nicole já está lá na sala com as crianças. A gente sabe que uma saída assim, com criança pequena, não é fácil. E eles voltam daqui a pouco para Londrina, porque precisam estar lá à noite. Obrigado também por disporem esse tempo para nos abençoar aqui. Já já o pastor Fábio vai pregar, nós vamos orar por eles. Quero também agradecer ao Ministério Evangelibras aqui, na pessoa da Adverildo, o pastor Juliano que acompanha, o Carlos e a Dulce como líderes, toda a comunidade, todo o grupo, a associação, não é, de Presidente Prudente, os membros da igreja que fazem parte desse ministério, as intérpretes e todos vocês que contribuíram desde ontem. Esse grupo está reunido desde ontem, logo após o culto eles continuarão juntos, e o pastor Fábio vai dar uma palavra especial para vocês, aqui mesmo, né, no templo, e a gente fica feliz com isso, não é? Quero pedir que vocês venham aqui à frente, por favor, a Sandra e o pastor Fábio, para que eles nos entreguem a palavra, a Sandra como intérprete, o pastor Fábio como pregador. E eu quero convidar você a compartilhar o link do culto. Agora você pode pegar o seu celular à vontade. Abre no YouTube da igreja IPIC. Quem sabe você pode mandar o link agora. Compartilhe o link com alguém da sua família. Talvez alguém que conheça alguém surdo. Ele vai ouvir, vai receber a mensagem através da ministração do pastor Fábio. Então pegue lá, entre no YouTube da igreja. Aliás, tem uma mensagem ali da Sorrana, ela acabou de mandar uma mensagem lá do norte da África, especialmente para vocês da comunidade surda, então depois vocês podem ver lá e compartilhar isso também. Vamos orar então, irmãos? Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, porque nesta manhã nos aproximamos da Tua palavra neste momento. Que o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, seja como aquela terra preparada para receber a semente. Essa semente nos transforme, forme Jesus em nós, no caráter de Cristo, transforme o nosso caráter, a nossa maneira de agir, de pensar, que a Tua palavra nos santifique, nos limpe, nos mude, altere o nosso modo de viver nesta manhã. Abençoa Teu servo, pastor Fábio, a sua esposa Sandra como intérprete, e todos nós aqui, Senhor, desde as crianças lá no Central Kids, cada pessoa que está aqui neste lugar, nossa mente e coração estejam com o único propósito de receber a porção do alimento da Tua palavra nesta manhã. Oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Bom dia. Que a graça do Senhor venha nos fortalecer para que nós subamos como águia, que sobe alto e não se cansa. Eu quero mais uma vez agradecer o convite dessa igreja, a oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra. Então, para vocês que são ouvintes, ouvem com os ouvidos, mas os surdos ouvem com os olhos. A voz não é minha, dizem que é uma voz muito parecida com voz de anjo. Então, se eu tivesse um intérprete, um homem aqui, seria aquela voz grave, potente, né? Mas a voz de mulher é aquela voz suave, não é isso? Então, eu peço também para os surdos, desculpa, mas hoje eu esqueci de colocar a camiseta azul. E aí, nós não combinamos ontem que hoje de manhã também estaríamos de camiseta azul. Eu estou vendo tanta gente com camiseta azul. Ontem eu estive ministrando e eu suei bastante. Eu transpiro bastante, então não dava para colocar hoje de manhã, porque não ia ser um cheiro muito agradável. Os irmãos iriam me evitar nessa manhã. Então, eu peço perdão para vocês, porque não estou a caráter. E peço desculpas mesmo. Podem puxar a minha orelha depois, tá? E não estou com a camiseta azul, mas aqui tem a faixa azul, que ela representa, né, ela é um símbolo para o Brasil da surdez. Então, a faixa azul, a fita azul, é o símbolo da surdez. E o mês de setembro é o mês onde todos usam o azul para representar, então, a comunidade surda brasileira. Novembro, nós temos também o azul, mas tem um outro sentido. Tá? Agora, em setembro, nós usamos para a comunidade surda. Então, isso é muito importante. Existem várias cores, né, em cada mês. Então, vocês já sabem que o azul é para representar, não é, simbolizar a comunidade surda no país. Eu fiquei pensando no mês azul, né, e a gente também homenageia o surdo, a comunidade surda. E a palavra de Deus, ela também traz menção a respeito da surdez. E aí eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o conceito, sobre a pessoa surda. E a palavra de Deus, na verdade, fala tanto de deficiência, né? Deficiência física, deficiência visual e deficiência auditiva. E eu confesso a vocês que ser surdo é muito bom, porque a gente dorme profundamente, não tem barulho de cachorro latindo, não tem carro correndo, fazendo barulho, e eu durmo profundamente. Aquele sono profundo, a Sandra que fica irritada, né? Ela fala, estava tanto barulho à noite, né? E pior, gente, que ela fala que eu ronco. Então, problema dela que escuta, né? Porque eu durmo muito bem, profundamente, não tenho nenhuma dificuldade com barulho para dormir. E Deus me criou assim. Sou surdo e eu sou muito contente por ser assim, grata a Deus por Deus ter me criado surdo. E aí vocês ouvintes sofrem, né? Com o telefone tocando, e atende um, atende outro, né? Vocês ouvintes. Então, para mim, eu já dei tchau para o telefone faz tempo, né? O telefone não toca e eu vivo tranquilamente, né? Então, não tenho nenhum incômodo sonoro. As pessoas reclamam bastante, né? Tem dia que as pessoas reclamam muito perto de vocês, né? E é melhor ser surdo, né? A gente não escuta nenhuma reclamação. E lá no céu, aí sim, lá no céu, que eu vou poder ouvir, louvar o Senhor, e isso será para a eternidade, e certamente será muito bom. Mas, enquanto isso não acontece, eu também estou feliz. Mas existem, é claro, algumas barreiras, algumas dificuldades que o surdo ainda enfrenta. Aqui no Brasil, quando nós pensamos, vocês surdos, né, sabem muito bem do que eu estou falando, né? Algumas barreiras na comunicação, falta de acessibilidade. Então, algumas dificuldades do dia a dia. E nós vamos, então, meditar nessa manhã em Marcos. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós seremos breves. Eu sei que nós temos uma programação para amanhã, né? Então, depois nós temos a Santa Ceia ainda, mas vamos lá meditar em Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7,
versículo 31, e nós vamos ler até o versículo 37. Marcos 7, 31 a 37. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram o surdo e gago e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-se. Abriram-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava livremente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Quando a gente olha para esse texto, é admirável a gente ver a maneira com que Jesus ele trata esse rapaz. A ação de Jesus, ao se reportar a esse rapaz, ele faz de modo muito diferente, de modo singular, da maneira com que ele fazia os seus milagres. Jesus ele é tocado por amor, misericórdia por esse rapaz. E a gente pode já aprender aqui que qualquer missão, ela precisa iniciar, então, com o amor, a compaixão. E o texto fala que Jesus ele se compadece. E aqui nós temos o primeiro registro, então, da cura de uma pessoa surda. E o interessante é que Jesus ele estava em viagem, ele estava na região, numa região onde haviam, Decápolis significam 10 cidades. E essas era um centro onde tinham várias cidades, mas essa região especificamente, ela era muito incrédula. Não ainda conheciam a Jesus e o seu poder, e eram povos bastante incrédulos. E Jesus, é como se ele estivesse ali realizando uma missão para quebrar qualquer tipo de incredulidade daquele povo que estava ali. Ele quer romper com a falta de fé que aquela região tinha a respeito de Deus, e revelando, então, através da sua pessoa de Jesus Cristo. E interessante que o texto diz que, após a cura desse rapaz, então, eles espalharam, né, o acontecimento, e eles glorificavam a Deus por causa do milagre. Jesus é como se ele trouxesse um impacto para aquela região. Uma região dura, que não cria, e ele vai ali e realiza a sua missão, onde os corações estavam fechados, os corações eram endurecidos para o Evangelho. E é como a palavra de Deus diz, né, que ele vem, bate na porta, não é? E aí, aquele que escuta, abre, então, a porta do coração. Jesus ele está realizando a sua missão, ele está em missão para aquela região. Uma região incrédula. Mas que a cura desse rapaz faz com que eles creiam agora, começam a crer em Jesus. Então, é uma estratégia. As viagens de Jesus eram muito estratégicas. E ele vai com o objetivo de fazer toda a quebra, não é, de falta de fé. E aí, nós temos a figura de um menino, de um rapaz, que é surdo. E eles trazem esse rapaz para ele.
E a gente percebe que Jesus está como se fosse num campo, não é? E ele está querendo fazer colheitas. E quando nós pensamos na nossa vida, no papel da igreja, não é, com o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos estar ceifando. E a palavra de Deus fala assim, que vendo a multidão, compadeceu-se delas. E a palavra de Deus fala que Jesus olha a multidão e se compadece delas, e diz que são ovelhas sem pastor. Essa aqui é a percepção de Jesus, das ovelhas que estão perdidas, as ovelhas que não têm um pastor. E Jesus, em alguns momentos, ele chora ao ver esse campo, que é necessário que haja o envio de ceifeiros. E para que isso aconteça, não pode haver falta de empatia, falta de compaixão. Muito pelo contrário, é necessária a motivação, a compaixão, a empatia, para que nós, como igreja, venhamos levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Nós não podemos andar como cristãos indiferentes diante dos famintos, diante dos enfermos. Nós, como igreja, precisamos ter empatia, compaixão. E Deus, ele quer que nós, como igreja, venhamos olhar os campos que são grandes e venhamos ser ceifeiros. Quando eu te convido a pensar em Presidente Prudente, na sua realidade. Nós, em relação ao ministério, temos muitos surdos ainda na cidade que precisam ser alcançados. Temos pessoas deficientes visuais, temos cadeirantes, temos com síndrome de Down, por exemplo. E o que a igreja tem feito? Às vezes é um vizinho seu, um conhecido seu. Às vezes é um amigo que você trabalha, um colega de trabalho, mas o que você tem feito como igreja? Nós precisamos pensar na nossa realidade, em como que a igreja tem buscado alcançar as mais diferentes tipos de pessoas, pessoas também com algum tipo de necessidade. Então, Jesus, nesse momento, ele percebe que há uma oportunidade. E o que a gente precisa se preocupar? Quantas pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo? Sem que nós, como igreja, estejamos acolhendo, recebendo essas pessoas. No versículo 31 até o versículo 33, fala a respeito desse rapaz, e é interessante que traz algumas menções, alguns conceitos. Fala que era um rapaz surdo, gago. Outras traduções vão dizer que era surdo e mudo. Tá? E só que a gente precisa clarificar esse conceito. Vocês como igreja, eu aconselho a não chamar nenhum de surdo e mudo, ou surdinho, ou mudinho, porque é um conceito inadequado. A mudez ela está relacionada à dificuldade de alguém se comunicar, e o surdo ele se comunica. As suas mãos falam. Os seus ouvidos não estão ativos, mas o surdo ele enxerga com o olhar, com os olhos, através da visão que a gente recebe qualquer tipo de informação. Então, a nossa mão é a nossa boca. A gente se comunica, certo? O surdo ele não é considerado mudo, até mesmo porque vocês surdos, vocês são mudos? Não são considerados mudos. E é uma palavra que, para nós surdos, ela é uma palavra que não nos representa. Nós somos surdos, certo? Certo. Então, vocês estão aprendendo o conceito. São surdos. Às vezes, tem algumas pessoas que provocam, surdo e mudo. E isso é uma ofensa. É ofensivo chamar surdo e mudo. Então, eu peço para vocês, por gentileza, que façam referência apenas de surdo e não usem o termo mudez para brincar, porque é uma ofensa. Então, somos surdos.
Surdo e surda. Esse que é o conceito, tá? E quando nos chamamos assim, fazem referência a nós, isso também nos deixa satisfeitos, tá? Mas não fiquem com medo, achando que os surdos são pitbull, sabe? Que vão ficar bravos. Não, não precisam achar que os surdos parecem pitbull. Vocês são iguais pitbulls? Não, né? Vocês não agem, né? Não vão querer morder ninguém, ficar bravo, né? Avançar em ninguém, tá? Mas fiquem espertos, ok? Os surdos são bonzinhos, são como gatinho, sabe? Gatinho manhoso. Chamam de surdos que eles vão fazer igual gatinho. É um gatinho que se esfrega, né? Que gosta de carinho, mais ou menos assim. Bem, a multidão aqui no texto fala que traziam esse rapaz. E eu fico imaginando esse rapaz sendo levado em algum lugar sem entender para onde ia, o que ia acontecer com ele. E o texto aqui de Marcos fala isso, que a multidão estava levando esse rapaz. Não havia nenhum tipo de comunicação, não havia nenhuma informação dada para ele. Apenas pegaram esse rapaz e estavam levando. Observem que o levar ali era de modo, de certa maneira, agressivo, porque se a pessoa não entende o que está acontecendo, não tem nenhuma informação do que vai acontecer, né? Então ela fica assustada, certo? E às vezes, vamos pensar na igreja, vocês ouvintes terminam o culto e em vez de vir aqui cumprimentar, dar a mão, né? Emitir aquele sorriso simpático, sai correndo, achando que os surdos são tipo extraterrestres. Não precisam achar que os surdos são extraterrestres, tá? Não precisam ter medo de se comunicar. Vocês podem se aproximar, não é necessário ter esse medo. Então, algumas pessoas, eu acho que... André, está aí? É André, Adrian... ele é meu amigo, ele tem uma moto, gosta bastante de moto, vem cá. Ele mora em, esse sinal eu perdi, não sei, Regente Feijó. E a sua esposa, cadê? Aonde? Levanta a mão para mim. A sua esposa mora também, e o bebê está ali dormindo. Então, observem só, como que você pode se comunicar, como que você pode se aproximar de um surdo. Tá? Os surdos, eles fazem leitura orofacial, então você pode articular, oi, tudo bem? Está vendo? Ele entendeu. É claro que, se você falar rápido demais, a gente não consegue acompanhar. Né? Se você falar muito rápido, vai ser um pouco difícil. Então, articula um pouquinho, ó, oi, tudo bem? Está calor, né? A sua filha, está tudo bem com ela? Então, a comunicação ela pode acontecer mais devagar, não pode ser muito rápido. E quem tem bigode também, atrapalha. Então, tem que dar uma levantada, tá? Porque já aconteceu comigo. Uma vez eu estava com a Sandra num restaurante e eu fui pagar a conta e o rapaz tinha uma barba enorme. E eu falei assim para ele, você pode levantar para mim a sua barba? E aí ele levantou a barba dele, me falou quanto era, eu fui lá, paguei a conta, né? Mas barba comprida atrapalha, gente, tá? Porque a gente precisa fazer a leitura dos lábios, tá? Então, é só articular um pouquinho, não é que a gente consegue se comunicar. A comunicação, todo tempo, é uma comunicação visual, certo? Agora, se você está conversando com um surdo e você desvia o seu olhar, o surdo vai falar, ué, mas não consegue acompanhar também. Então, a comunicação com os surdos, ela é muito visual. Oi, tudo bem? Né? Quanto tempo que a gente não se encontra? Tá? Então, é uma comunicação muito visual. E fazendo isso, significa que você está dando atenção. Mas, infelizmente, inúmeras vezes, eu tenho falado isso sempre para as igrejas, né? Olhem só, os ouvintes que sabem Libras, por exemplo, né? Os intérpretes que sabem bastante Libras,
está ali conversando com o surdo, né? E o surdo está fazendo sinais e eu sou o ouvinte agora, tá? E alguém vem e me chama. Aí o intérprete vai dar atenção para o ouvinte e deixa o surdo lá. E vocês não se sentem mal quando isso acontece? Né? A gente acaba se sentindo mal. Porque o surdo está lá sinalizando e o ouvinte está lá e começa a conversar com outro ouvinte e deixa o surdo lá. Não é uma boa educação, não é uma boa maneira, né? Então, é necessário, né, que não interrompam, tá? Então, como que você se sente quando isso acontece? Se sente mal, né? Faz de novo. Me sinto mal. Vamos lá, gente, vamos fazer um zoom aqui, tá? Vocês estão vendo como é que se sente, né? Ó, se sente inferior, se sente mal. Isso não pode acontecer, tá? Agora, observem bem. Sinaliza e alguém me chama. Eu sou o ouvinte agora. Ó, espera só um pouquinho que eu estou conversando com ele. Você pode esperar um pouquinho? Aí, dou atenção, ele termina de falar. E como que você se sente? Ó, estão vendo aqui? Se sente bem. E várias vezes, né, as pessoas acham, ai, que legal, está fazendo Libras, né? Olha, que legal os sinais que ele faz, né? E como se fosse um manuário, sabe, dicionário. Olha, que legal, nossa, que sinal diferente. Mas o surdo, ele acaba se sentindo bobo, né? Porque o interesse está sendo apenas nos seus sinais, no vocabulário. Então, nós não somos novidade, tá? Olha que legal, olha que sinal é esse, olha que bacana, olha que legal. Alguém está ali respondendo, dizendo que é verdade, né? E a gente acaba se sentindo, né, inferiorizado por algumas situações que, às vezes, acontecem. Então, isso é informativo, tá? Então, olha, sinalize e você vai se comunicar com a pessoa, de modo e nível igual, tá? Porque, às vezes, acha que o surdo fica igual um cachorrinho, né? Vem, faz isso, vem, faz aquilo, né? Somos domados para fazer, às vezes, o que as pessoas querem. Isso também não pode acontecer. Somos pessoas normais, tá? E a gente não é domado, né? Para fazer o que as outras pessoas apenas querem. Lembre-se que você pode ser mordido, hein? Cuidado. Então, se você não sabe se comunicar, você pode escrever. Olha lá, lê. Lê. Uhum. Aí ele está lendo, né? Oi, tudo bem? Aí você pode, né, escrever de novo. E a escrita, né, quando se faz o uso da escrita, também é uma maneira de se comunicar. Tá? Mas escrevam com uma letra caprichosa, tá? Não vão fazer garrancho que a gente não entende, certo? Então, escreva e de modo simples, mas em português mesmo. A estrutura tem que ser em português, mas não precisa usar, né, alguns vocábulos difíceis, porque às vezes o surdo também não compreende, tá? Ou não conhece. Então, escrever de modo natural, né, sem termos que são um pouco menos utilizados, né, mas que o surdo possa compreender e que a comunicação ocorra de modo satisfatório para ambas as partes, tá? Então, é necessário que as pessoas e que todos entendam que é possível uma comunicação satisfatória, uma comunicação que eleva a estima, né? Que o surdo se sinta bem. Vocês concordam com isso, todos vocês? Certo? Então, essa minha fala é para instruir mesmo, tá? Tem uma linguista, Ronice Quadros, ela é brasileira e ela é coda, porque os pais são surdos. Quando os pais são surdos, a gente chama de coda, tá? E é uma linguista muito importante no Brasil, porque foi uma das fundadoras do curso de Letras Libras no Brasil. E uma vez nós estávamos num congresso internacional e eu observei bastante. Ela estava conversando com um surdo e uma outra pessoa chegou e chamou por ela e ela falou, espera.
né? E nós observamos muito o comportamento das pessoas, né? E está certo, está correta, está de parabéns, né? Porque se você está conversando com uma pessoa, a outra ela pode esperar. E o surdo ele não sabe, né? Quais são as informações que está acontecendo em volta, quem está chamando, quem não está chamando. E esse tipo de comunicação e de atenção, né? Eleva a estima, faz com que a pessoa se sinta bem e contente. Isso é belo, tá? Ó, gente, ele tem uma motona. Quem tem motona aqui? Ele tem uma, gosta de andar com um grupo de motoqueiros. Ó, quem quiser fazer amizade depois. Obrigada. Deu sede. Bom, então vamos, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse rapaz, ele estava sendo levado pela multidão, então ele não estava sabendo o que ia acontecer, havia muita gente ali, e o rapaz, ele estava, imagina ele, sem ouvir nada, sem saber onde estava indo, para quem estava indo, como que ele estava sendo conduzido, né? Então, o texto fala que levaram até Jesus esse rapaz e pediram que Jesus impusesse as suas mãos sobre ele. E aí, no versículo 33, fala que Jesus pega esse rapaz e o tira. E, se você observar, está aí a expressão, à parte. E essa expressão, ela tem um significado muito importante. Porque Jesus o tira à parte. Jesus tem um particular com esse rapaz. Jesus o afasta daquela multidão. E agora Jesus ele vai começar a se comunicar com esse rapaz. E as pessoas antes queriam que Jesus, olha, impusesse as mãos sobre ele e que, não é, e que falasse, olha, todo demônio de surdez está expulso, sabe? Muitas vezes as pessoas elas não entendem. E Jesus, percebendo isso, Jesus o leva à parte. É das poucas referências de milagres que Jesus ele pega à parte. Ele olha para aquele rapaz. E é como se Jesus estivesse começando ali o primeiro ministério. Qual que é o nosso tema do nosso encontro? Onde está o seu foco? E é como se Jesus estivesse olhando para aquele rapaz e fala assim, olha, o foco é aqui, comigo, agora. E aí, como que Jesus ele vai estabelecer a comunicação com esse rapaz? Como que Jesus vai se aproximar desse rapaz e fazer-se compreendido? Esse rapaz, ele representa todo tipo de maltratamento, de falta de acessibilidade. Eu imagino que Jesus utiliza uma expressão suave. E Jesus, ele quer se fazer entendido. E Jesus ele vai usar uma comunicação, e eu te pergunto, qual que é a comunicação que Jesus utiliza? Jesus, algumas vezes Jesus escreveu no chão, lembra? Mas Jesus com esse rapaz, como que ele estabelece a comunicação? Eu imagino que a expressão de Jesus é uma expressão agradável, suave, mas numa simples exegese, quando você vai olhar no texto, e é mais o texto, na profundidade do texto, no contexto do texto, a gente vai observar que a Bíblia faz referência a uma língua de sinais. E ontem, alguém veio e falou, olha, essa referência aqui, pastor, eu falei, isso, porque ontem eu falei que a Bíblia tem língua de sinais, e se alguém saberia me dizer, e eu falei que hoje de manhã que eu iria falar se vocês estão certos ou estão errados. Alguém consegue me dizer? Então, vamos lá. Jesus,
ele está agora com esse rapaz. E quem que era tio de Jesus? Zacarias, casado com Isabel, eram tios de Jesus. E a palavra de Deus diz que já velhos, Jesus vem, e vem um anjo e diz que Isabel ela teria um filho. E Zacarias não acredita e acha até cômico. E qual que é o castigo, então, para Zacarias? Ele fica mudo. Ele fica mudo durante a gestação. Isso está em Lucas. Lucas capítulo 1, no versículo 20, diz assim: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras. 21. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de tanto que se demorava no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Viram aí? Se expressava por acenos. O que é acenos? É uma comunicação gestual. É como se fosse sinais. Então, durante o período gestacional de Isabel, ele só se comunicava através de acenos, através de sinais. Certo? Ele tinha uma comunicação gestual para se fazer compreendido. Então, quando a gente vê, a gente tem essa informação, ele precisou utilizar de uma comunicação que não era oral, não era escrita, e ele se comunica por acenos, através de sinais. E assim que Zacarias se comunicou durante o tempo de gestacional da sua esposa. Aí, no versículo 59, diz assim: sucedeu-se no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu a mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado de João. 61. Ninguém há na sua parentela que tenha este nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queriam que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tábua, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiravam. Imediatamente, a boca se lhe abriu, desimpedida a língua, falava, louvando a Deus. Então, olhem só o contexto no qual Jesus, ele, sendo um familiar, não é? E no grego é interessante que é escrito kópios, a pronúncia é kófos, e que essa mudez, ela também está relacionada com a surdez. A minha esposa, ela é fono, então ela tem bastante experiência na área,
E a gente sabe que existe uma relação da surdez com a linguagem, com a comunicação. Tá? Existem níveis diferentes, não é, da perda auditiva, e isso pode comprometer também a comunicação natural. E Jesus, provavelmente sendo um familiar de Zacarias, ele sabia da informação. Olha, que interessante, o senhor não creu, né, que a tia estaria grávida. Assim como a gente tem as informações, as histórias da nossa família, a gente conversa, olha, aconteceu tal coisa, a nossa família veio da Itália, somos descendentes, olha, o seu avô fazia isso, aconteceu tal coisa. E Jesus, sendo da família, Zacarias sendo seu tio, Jesus tendo esse conhecimento de uma comunicação que aconteceu por acenos, né, de uma comunicação gestual, agora ele está num momento de necessidade de estabelecer uma comunicação com esse rapaz. E o interessante é que Jesus, o texto diz que, movido de compaixão, ele suspira, ele está se comunicando. Ele olha para o céu, é comunicação. Ele suspira. Jesus, ao suspirar, é uma intercessão. É a representação de tantos anos de sofrimento, de tantos anos do qual a comunidade surda sofreu e de quanto ela sofreria anos posteriores, de opressão, de falta de cuidado, de acessibilidade, de marginalização, em estado muito inferior à sociedade. E nesse seu suspiro, é como se Jesus estivesse intercedendo, conhecendo o antes e o depois. Jesus está ali no momento de oração. E o suspiro de Jesus, a sua intercessão ali, por causa de tantos acontecimentos, não é, em relação à pessoa com deficiência, e especificamente pelos surdos, como, por exemplo, na China, eles não aceitavam. Quando nasciam bebês que eram surdos, eles jogavam os surdos, bebês, nos rios. Em outros países, a gente, na Escócia, por exemplo, quando sabiam que ele era surdo, eles eram executados. Na Esparta, aqueles que nasciam surdos, eles eram lançados de altos rochedos, eram exterminados. Na Grécia, quando nasciam surdos também, a sociedade não os aceitava, os negavam, e eles eram abandonados, eram marginalizados, achavam que os surdos não tinham alma, que os surdos não podiam participar dos sacramentos, ou seja, os surdos nem alma tinham, eles eram marginalizados. Hitler, por exemplo, como foi dito aqui, lá na Alemanha, os surdos eles eram executados, friamente executados, não eram aceitos. Nas tribos indígenas, muitos surdos eles eram enterrados vivos, porque as tribos não aceitavam também a deficiência. Em 1857, aqui no Brasil, o contexto no qual os surdos viviam no Rio de Janeiro era de total... eles eram marginalizados, eram mendigos. Foi quando um professor surdo francês veio ao Brasil e, juntamente com o apoio de Dom Pedro II, fundaram o primeiro Instituto Nacional de Educação para Surdos, aqui no Brasil, o INES. Mas, antes disso, os surdos eles eram esquecidos, marginalizados, sem nenhum tipo de educação, de ensino.
esse suspirar de Jesus, essa intercessão de Jesus, não era apenas por aquele rapaz, mas era para todos os outros que já viveram e que viveriam por tanta marginalização. A palavra de Deus diz, em Levítico, não amaldiçoarás o surdo. Que interessante que a palavra vem e traz um mandamento, né? Uma ordem. E diz assim, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Moisés, ao escrever, não é, nos mandamentos, ele fala, não amaldiçoarás o surdo. Levíticos, capítulo 19, versículo 14. O que é não amaldiçoar? Não provoca, não tira sarro, não promova qualquer tipo de prejuízo, não ignore, não oprima. Levítico está dizendo, não amaldiçoarás. Em outras versões diz, não oprima. Gente, é uma expressão muito forte. Não amaldiçoarás. E Jesus, nesse momento de intercessão, ele está fazendo uma referência não apenas a esse rapaz, mas todos os surdos. E aí ele diz, efatá. A expressão efatá é abre-se, liberte-se. E Jesus, ele vem para libertar a todos nos fazer livres, libertos. Libertos de qualquer tipo de sofrimento, libertos de qualquer tipo de opressão. E Jesus diz, efatá, abre-te, liberte-se. E o texto fala que os ouvidos do rapaz se abriram, a sua boca também. Mas Jesus está ali fazendo uma menção a que se abra, a que se termine qualquer tipo de barreira de comunicação. E que os surdos possam adentrar espaços comuns a todos. E se eu pergunto para os surdos que estão aqui, vocês podem me dizer, olha, sempre foi fácil? Ou houveram momentos difíceis para vocês? Eles se expressam e dizem, sim. Quantas vezes nós precisamos lutar por um espaço? Quantas vezes nós não compreendemos o que está sendo dito? Quantas vezes, no mercado de trabalho, nós surdos estudamos, temos formação superior, especialização, e um parceiro nosso ainda não tem graduação, não tem especialização, e a gente entra no mesmo cargo, e, de repente, o nosso colega ouvinte, que não tem formação ainda, ele é promovido, e a gente fica anos a fios na mesma função, por causa da nossa condição auditiva. Mesmo tendo uma formação superior. Porque as pessoas olham e falam assim, será? O surdo não é capaz. Será? Ele não vai dar conta. Não, acho que ele não tem capacidade. Será? Isso é uma realidade constante. Nós somos confiáveis, sim. Nós somos competentes, sim. Existem surdos mecânicos ótimos, administradores excelentes, cozinheiros, chefes de cozinha, especialistas, que gostam de lazer, assim como o Andrei, não sei. Surdos que eu mesma gosto bastante de carros antigos. Eu tenho um carro antigo e faço parte de clubes de pessoas de carros antigos, ouvintes, que não tem nada a ver. Às vezes as pessoas falam, o surdo pode dirigir? Ué, por que eu sou surdo e não poderia dirigir? O que é isso? Alguém dirige com a orelha? Você já viu alguém dirigindo com a orelha? Não. Aí eu falo assim para o ouvinte, você sabia que tem surdo que sabe até pilotar avião? Sabia?
Aham. Então, nós somos iguais. Tem um surdo que ele é formado no Brasil em aviação, o João. Vocês conhecem? Sim, e é possível. E você, ouvinte, não sabe, você não é formado em aviação. E aí já me falaram, você é surdo, pastor, mas você sabe nadar? Eu falei, hã? Como assim? Eu tenho perna, eu tenho braços, eu sei, né, respirar, sei prender a minha respiração embaixo da água. Acha que surdo não sabe nadar? Como assim? Uma vez eu fui convidado para ministrar, e aí, nós estávamos num churrasco e tinha piscina, e falaram, você sabe nadar? Eu falei, ai, meu Deus, tchau, tchau. Não, não dá, não dá. Já aconteceu comigo, gente. Você prega? Mas como que você prega? Eu acho que a sua esposa, você fica colando da sua esposa quando você está pregando. Hã? Aí falaram assim, deixa eu ver a sua Bíblia. Como é que é a sua Bíblia? A sua Bíblia não tem sinais? Como é que você lê? Eu falei, mas a minha Bíblia é em português. Mas será que é sua esposa? Será que surdo pode casar com um ouvinte? Como pode? Será que pode amar o surdo? Ah, meu Deus do céu, hein? É normal, gente. Mas será? Será que ela ama o surdo mesmo? Será que o surdo pode amar o ouvinte? Ah, não é bom. Surdo casar com o ouvinte não é bom. O que é isso? É normal. O negro pode casar com o branco, não pode? Tem uma pessoa morena ali casada com uma loira, né? Um casal ali, olha que lindo. É normal, não é? É amor. Um gordinho, um baixinho pode casar com uma alta magra, né? É amor, isso é lindo. Será que dá certo? Eu acho que é ela que está pregando, né? E ele está copiando dela. Não, imagina. O que é isso? Eu me formei antes da Sandra. Obrigada. E Jesus ali, então, promove uma libertação, certo? Jesus, ele recupera não apenas a condição física, não apenas a condição da deficiência. Quando a gente vê a palavra deficiente, se você tirar o D, fica eficiente, certo? Eu já estou terminando, tá? Mas, se você olha, Jesus, ele recupera, né, a sua condição física. Mas, olhem só, Jacó, uma das suas experiências mais marcantes foi aquela que o deixou manco. A palavra de Deus fala que, ao lutar com o anjo, na madrugada, ao restaurar a sua identidade de Jacó, ele fica manco. Quando a gente vê Moisés ele era gago. Moisés não falava diretamente com o faraó lá no Egito. Não era ele quem falava, mas ele tinha um intérprete. Arão que ia com ele. E a palavra de Deus fala, olha, eu serei contigo, eu serei com a tua boca. Né? Eu sou o Senhor, fui eu que criei. Aí Deus fala assim, quem é que criou o surdo? Fui eu. Quem criou aquele que não enxerga? Fui eu. Eu sou Deus. Ele é o Pai, Deus é o Pai dos surdos, Deus é o Pai dos cegos, Deus é o Pai do gago, Deus é o nosso Pai. E ele fala assim, vai Moisés, porque eu serei contigo. Mas Moisés, ele era gago, ele precisava de alguém para mediar. A palavra de Deus fala que Isaac, ao abençoar os seus filhos, ele já estava cego por causa da sua idade, e na cegueira ele abençoou os seus filhos. E a Bíblia fala, não é, de toda a astúcia que foi Jacó, fingindo que era seu irmão, rouba a bênção de Esaú, né? E Esaú percebe que ele havia roubado a sua bênção, né? Enfim, e
observa que Deus ele usa pessoas com marcas. Isaac, Moisés, Jacó, Deus usa, apesar da condição. Apesar da deficiência, apesar da sua dificuldade, Deus te usa. Vocês conhecem a história de Mefibosete? Conhecem? Gente, é impressionante como que Deus ele age na vida de Mefibosete. Porque Davi, quando está no trono, ele vai lembrar, então, de Mefibosete. E o que acontece com ele? Quando Jonas morre na guerra, ele deixa, então, a sua esposa, e a babá vai sair com Mefibosete no colo, e a palavra de Deus diz que a criada, a babá, vamos pensar assim. Depois vocês podem ler 2 Samuel, capítulo 4, para vocês verem a história. Mas a criada pega aquele bebê, que era Mefibosete, e começa a fugir, porque era o único que restava da família. E ele cai, e ao cair ele fica deficiente físico. E aí, então, ele sendo, familiar do rei, ele perde a herança, ele perde o reinado, ele perde tudo. E a palavra de Deus fala que ele vai morar num lugar distante, e ele cresce manco, com uma deficiência física grave, num contexto histórico onde as pessoas elas desprezavam, as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência. Mas, num certo momento, Davi ele vai e chama um dos seus servos e fala assim, olha, o servo fala, mas o Senhor me chamou, Davi, o que é que o Senhor precisa? Ele fala assim, onde que está o filho de Jonas, Mefibosete? Onde que ele está? E aí ele fala, ele mora numa cidade muito distante. Ele fala, não, vá buscá-lo. Eu quero que você busque ele, traga ele até mim. E aí o servo vai até a cidade onde ele morava, traz ele e a sua família. Ele já era adulto, deficiente. E ao se encontrar com Davi, ele chora. E Davi fala, não, levanta daí. Não. Eu não quero você nessa posição. Você perdeu todas as suas terras. Eu quero que devolvam tudo que é dele, tudo que é direito dele. E traga ele, e trouxe ele até próximo. E fala assim, olha, Mefibosete, você vai, a partir de hoje, todos os dias, você vai sentar-se à mesa comigo. Você vai sentar à mesa do rei. Todos os dias, você vai sentar à minha mesa, à mesa do rei. E assim foram todos os dias de Mefibosete. Ele e a sua família, eles são restituído todos os seus direitos, e agora ele senta à mesa do rei. O rei se lembra daqueles que estavam sendo esquecidos. O rei que restaura qualquer tipo de condição física, ou a sua condição que você se encontra se sentindo tão inferior. O rei é aquele que te levanta e te recebe à mesa. Seja uma deficiência visível, física, deficiência intelectual, Down, surdez, os negros estão na mesa do rei, os brancos estão sentados, são recebidos na mesa do rei, os pequenininhos são recebidos na mesa do rei. E eu sei o quanto que as pessoas negras no Brasil ainda sofrem, E Deus nos recebe a todos nós. E Jesus ali, ele diz, Efatá. Ele está trazendo libertação. E o nome de Deus é glorificado. E aquele rapaz agora que não escuta, tem a oportunidade de escutar. Aqueles que não andam no céu irão andar. Aqueles que não têm um braço, no céu poderão abraçar a Deus.
porque Deus nos restitui completamente. E aqui, como igreja, como corpo de Cristo, nesta comunhão que nós precisamos desfrutar, nós a desfrutaremos também na eternidade, para a nossa alegria eterna. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. Amém? Se eu passei do tempo, eu já peço desculpa. Pode puxar minha orelha depois. Posso orar? Vamos orar? Ó Pai, Tu és um Deus maravilhoso. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra que penetra nos nossos corações. E Tu és maravilhoso. E eu peço que essa palavra continue, Senhor, a trabalhar em nós. Surdos, ouvintes, negros, brancos, qualquer tipo de limitação física ou não. Pai, que nós possamos desfrutar da comunhão que é linda, conforme a Tua palavra diz, quão bela e quão suave é que vivamos em comunhão. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor. Nós te damos graça pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós te damos graça, Senhor, pela Tua morte na cruz, que alcança a todos e nos faz pertencer à família de Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque se não nos comunicamos de igual modo, os nossos corações se comunicam, o nosso olhar pode se comunicar. Pedimos a Deus, como igreja, que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, que nós venhamos nos abrir mais para as necessidades das pessoas e que nós possamos nos considerar iguais mesmo e que Seu nome seja glorificado e que a nossa esperança seja renovada, a esperança da glória, da vida celestial contigo. Tu és digno, ó Deus, de receber toda a adoração. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o nosso Cristo. Nós te amamos. Nós te louvamos. Amém. Irmãos, esse sinal aqui, ó, não precisam ficar assustados. É I love you. Tá? Então, é uma frase. Significa eu amo você. É um sinal americano. E é bastante usado no mundo todo. É um empréstimo linguístico. E que não tem nada a ver com o diabo, tá, gente? É só puxar o outro dedo, que significa eu amo você. Então, não tem nada a ver com rock, com diabo. Tem nada a ver. Então, você pode sinalizar I love you, que eu amo você. Fala isso para o seu irmão. Eu amo você. Eu amo você. Que lindo. Fala para o seu irmão. Isso. Quando você encontrar um surdo, faça isso. Quando você encontrar o seu irmão ouvinte também, faça isso. Eu te amo. Eu te amo. Mas, ó, tem que colocar o dedão também, tá? Tem que puxar o dedão, é importante. Fica I love you. Eu amo você. Eu amo vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Que coisa boa, não é?